Oi, minha amiga, chegamos no terceiro capítulo, a obediência que exige renúncia. Se no segundo capítulo a intimidade nos daria acesso e o Senhor falaria conosco aquilo que precisa ser transformado em nós, no terceiro é justamente o que ele falou no segundo vai precisar ter uma decisão e um posicionamento para obedecer aquilo que ele nos convoca a fazer. E é justamente nesse lugar de obediência que vai nos exigir renúncia. No terceiro capítulo, eu vou falar de Maria, a mãe de Jesus. Porque Maria foi muito madura. Na palavra diz que Maria era uma menina pura e o Senhor viu nela graça para gerar o Salvador, Jesus. Mas quando o anjo falou para ela que quem ela ia gerar, né? Porque ela era pura, virgem, ela não indagou, ela simplesmente obedeceu. E aí é nesse lugar que vemos quem é filha madura e quem é filha imatura, porque as maduras obedecem sem entender. Vai ter um momento do seu processo que o Senhor vai te explicar o porquê e para que Ele está te pedindo para fazer aquilo. Mas chegarão momentos do processo que Ele não vai te dar satisfação. Ele simplesmente vai mandar você fazer e vai esperar que você responda com obediência. E é no lugar de maturidade que entendemos que não precisamos entender de nada. Porque quando entendemos a autoridade de quem nos mandou fazer, fazemos sem mesmo entender. Porque filhas imaturas fica querendo provas. Ah, se foi o Senhor que falou, faça uma folha cair, faça uma pessoa andar de laranja na rua. Sei lá, quantas e quantas vezes pedimos provas para o Senhor para poder obedecer aquilo que Ele já nos pediu para fazer. E a obediência, quando não é feita no momento que Ele pediu para fazer, se torna uma desobediência. Porque se Ele mandou hoje você tomar uma atitude que você está postergando a fazer, você está desobedecendo. Se é agora que é para mudar, mude agora. Talvez nesse lugar de obediência e renúncia, Ele vai falar para você, mude a forma que você fala. Não quero mais que você fale assim. Mude a vestimenta que você veste. Essa vestimenta que você usa não condiz mais com a nova pessoa que eu te fiz ser, né? No caso comigo foi com a nova Letícia que eu te fiz. É nesse lugar que haverá renúncia. Porque às vezes fantasiamos, criamos uma ideia de que caminhar com Jesus é algo simples. E não é simples. É todo dia cortar nossa carne, todo dia morrer para nós mesmos para viver aquilo que Ele tem para nós. O evangelho é cirúrgico, porque se você vive um evangelho que não te corta por dentro, não te transforma, você está vivendo uma versão de você mesma, achando que é viver aquilo que Jesus pediu para você viver. Caminhar com Jesus é literalmente morrer para nós mesmas, para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. E muitas das vezes, minha amiga, não vai ser fácil. Talvez Ele vai te pedir para renunciar a algo que para você seja impossível. E você vai ter que renunciar. Porque tudo aquilo que toma o lugar dele na nossa vida se tornou um ídolo. E é justamente nesse lugar de renúncia que vemos quem são as filhas maduras e quem são as imaturas. Aquelas que já estão no nível avançado do processo e aquelas ainda que estão querendo prova. Aquela que ainda é filha mimada, não vou fazer. Não é sobre isso. É sobre estar convicta. Ele é soberano na minha vida. Ele é maior do que tudo e todas as coisas. Ele é o meu maior amor. E aí a obediência não é que ela vai se tornar fácil, mas ela vai se tornar legítima. Eu entendo a autoridade de quem me convocou a fazer. Então, independente se eu estou entendendo o porquê ele está mandando fazer isso, eu me submeto à vontade dele. No meu processo, quando eu vivi essa fase de ter que obedecer, de precisar renunciar, não foi fácil. Porque cada vez que eu obedecia, era algo que ele me pedia novo. Mas eu sempre fui convicta da decisão que eu tomei. Se eu fui intensa para fazer tudo aquilo que não agradava o Senhor, eu também vou ser intensa para fazer as coisas que agradam o coração dele. É assim, não tem muito mimimi, não tem muito, será? Não é será, amiga. Se ele mandou você parar de falar desse jeito, para.
prática e assertiva. Se ele falou que essa roupa não combina mais com a identidade que ele colocou em você, muda. Se ele falou que hoje para você não é mais o tempo de ficar assistindo essas coisas que te afastam dele, para. Que prova você quer? De repente ele já falou para você, olha, para de ficar assistindo essas séries que você assiste. Não acrescentam nada da sua vida. E até pior, te faz refletir uma imagem que está muito distante daquela que eu coloquei em você. E qual é seu posicionamento? Parar. Mas às vezes, você por ser filho imaturo, às vezes a gente quer o quê? Que ele apareça na tela da televisão lá na hora que você está assistindo a série e fale para você, filha, não assiste mais. É um relacionamento imaturo, um relacionamento infantil, que quer umas demonstrações, que quer algo que às vezes o céu está olhando para você e já está assim, já falei que é para mudar. Para. Com essas infantilidades de achar que eu vou aparecer na tela da televisão, que achar que eu vou ter que toda hora ter que ficar usando o profeta para te falar aquilo que eu já falei, aquilo que eu tenho com você e com a sua casa. Então hoje o Senhor te pede para estar nesse nível de obediência. Não é fácil, dói, é desafiador. Muitas das vezes você vai olhar para você e você vai falar assim, cara, eu não aguento mais, estou cansada, estou exausta. Mas é como se tivesse uma mão que te empurrasse e não te deixasse desistir. É como se tivesse uma mão falando assim, vai que eu não vou deixar você parar no caminho, eu vou te levar para onde eu disse que eu te levaria. Mas eu preciso que você tenha um coração obediente, um ouvido apurado para ouvir minha voz, um posicionamento que obedece sem entender. Que você venha ser uma filha madura, uma filha assertiva nas tomadas da sua decisão. Porque talvez se você vive nesse loop de viver sempre a mesma coisa, não sai desse lugar, parece que agarra num lugar, aí roda, para no mesmo lugar. Talvez é porque você não está obedecendo os comandos do Senhor. Talvez você ache que Ele nem fale mais com você. Pare e pensa se é o último comando de obediência você verdadeiramente obedeceu. Porque enquanto você não obedece aquele comando, Ele não vai te dar outro até que você cumpra aquele que Ele já confiou a você tomar essa decisão de obediência. É nesse lugar de obediência, é nesse lugar de maturidade que você ganha legitimidade para você subir de nível. A vida com o Senhor são processos que Ele vai ao longo do decorrer da jornada vai nos colocando. E um deles é renunciar. Muitas das vezes vamos precisar renunciar ao nosso eu para viver o eu que temos em Deus. Muitas das vezes vamos ter que renunciar tudo que nos trouxe até aqui para conseguir fazer tudo novo. Muitas das vezes vamos ter que renunciar tudo aquilo que é bom, que gostamos, que às vezes não é nada demais. Que às vezes você olha e fala, gente, isso nem é um pecado, mas se aquilo te afasta do Senhor, você vai precisar renunciar. Se aquilo te rouba do lugar de filho, você vai precisar renunciar. Mas é justamente nesse lugar de obediência que o céu se revela para nós. Se o Senhor parou de falar com você de uma certa forma, não tem falado mais, não tem te dado mais direção, é porque o último comando que Ele te deu ainda não foi feito. Pare e reflita, Senhor, por quê? Eu não tenho falado mais comigo. Talvez Ele já falou, renuncia o tempo que você perde com televisão. Renuncia esse tempo que você perde com novelas que não acrescentam em nada. Esse tempo que você fica se encharcando de coisas ruins da internet. Esse tempo que você perde no Instagram. Esse tempo que você tira você me rouba de você. Porque é um tempo que às vezes você podia estar com ele, desfrutando dele, e você está lá fazendo coisas. Ou às vezes essas atitudes de ficar falando das pessoas, às vezes são, sei lá, podem ser tantas coisas que te roubam do Pai. E às vezes é justamente isso que Ele está falando, renuncia. Entra nesse lugar de obediência. Entra nesse lugar de filha madura. Entra nesse lugar de filha determinada, decidida a ser diferente. Talvez para Maria, quando o anjo chegou até ela para dizer que ela ia gerar o Salvador, não foi fácil. Talvez muitas perguntas, inquietações podem ter vindo no coração dela. Porque ela era pura, ela era virgem, era uma menina que, acredito eu, muito pouco vivida. E carregar um Salvador na barriga, nossa, que privilégio. Mas ela decidiu obedecer, sem entender.
E no processo o Senhor apresentou ela a Isabel, que já estava no período maior de gestação. E foi uma pessoa que ajudou ela naquele processo. E assim o Senhor faz. Vai ter partes do processo que você vai estar sozinha, mas vai ter momentos que Ele vai colocar pessoas mais experientes para te dizer que me dá a mão, você não está sozinha. Calma, eu já passei por aí, eu já fui nessa estrada e sei que Ele vai estar com você também. Eu sei que tá sangrando obedecer, mas ainda assim escolha obedecer sangrando até que ficar num lugar de desobediência. Às vezes a gente procura fórmulas mágicas. Às vezes a gente idealiza coisas que é simples. É uma decisão. Decida obedecer. Eu não sei hoje o que você precisa renunciar. Eu não sei hoje o que não combina mais com a estação que o Senhor te colocou. Você sabe. Mas em tudo, decida a seguir a direção que o Senhor te colocou. Porque nela há o caminho para o propósito, nela há capacitação, nela há bênção. Nesse caminho, nessa direção, há tudo aquilo que você precisa para romper. Porque talvez o que eu venha te falar, uma amiga, um pai, um marido, qualquer coisa, ainda possa te fazer te deixar perdida. Mas na direção que o Senhor te deu é assertiva, é inerrante. Ela é o suficiente para você romper e para você viver o extraordinário. Porque se Ele te colocou nesse lugar de renúncia, nesse lugar de obediência, Ele sabe o porquê Ele te colocou. Ele sabe o porquê Ele quer que você passe por isso. Ele sabe porque está permitindo você ser amassada nesse processo. Certamente te trará um nível maior de maturidade, um nível maior de experiência, um nível maior de vivência com o Pai. Que só na obediência e na renúncia com Ele vai destravar coisas da sua vida que sem isso não destravaria. Então eu estou aqui para te dizer, é possível viver uma vida de obediência, é possível viver uma vida de renúncia. É possível estar num lugar de entrega genuína com o Senhor. Mesmo que doa, vai valer a pena, não esqueça disso, vai valer a pena. Vai com lágrimas, vai da forma que você consegue, mas obedeça na totalidade. Não venha obedecer da meia maneira. Vou obedecer só isso aqui, não. Obedeça na totalidade. Se ele pedir um comando para você, faça o comando de maneira detalhada, certa, assertiva, da maneira que ele te deu. Não faz meio comando. Ele falou, vou fazer só assim. Não, se ele falou, faça com excelência. Que você pode ter certeza que tudo aquilo que você renuncia, que você obedece para o Senhor, não volta vazio. Na hora oportuna, o Senhor vai transformar tudo aquilo que você caminhou e fez por Ele de uma forma que você vai olhar e vai dizer assim, valeu a pena fazer a vontade do Pai. Até porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. E tudo aquilo que a gente faz não é bom, não é perfeito e não é agradável, certamente a gente não está fazendo a vontade dele. Porque tudo aquilo que ele nos coloca a fazer vai nos trazer um nível de perfeição, um nível de qualidade, um nível de renovo. Que muitas das vezes dói, às vezes nos faz até nos perguntar, Senhor, é para fazer isso mesmo? Mas depois a gente vai ver que foi a melhor coisa que a gente fez. Um beijo, te espero até o 4º capítulo.